3, diz assim: porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Os irmãos podeis assentar. Aleluia. Aleluia. Então, irmão, nesta manhã, aqui estamos mais uma vez para adorar e exaltar o nome santo do Senhor. E toda a honra, toda a glória será para o Senhor. Nós podemos ver, a palavra de Deus, ela é bem clara, ela não mudou e jamais ela mudará. O Deus que nós servimos, irmão, ele ainda é o mesmo Deus, de ontem, hoje e continuará sendo eternamente. Porque muitas pessoas, uns conhecem um Deus só de perto, uns só conhecem um Deus de outra forma. Nós conhecemos um Deus de perto e também um Deus de longe. Um Deus que operou no passado, mas ainda opera nos dias de hoje. Ele não mudou. Muitas das vezes, irmão, nós vimos por aí pessoas pregando e até zombando dos nossos irmãos do passado, aqueles irmãos que já estão hoje morando com o Senhor. Muitos dizem assim: olha, o povo de antigamente não sabia pregar, eles pregavam todo errado, eles pronunciavam todo errado. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmão. Eles tinham comunhão com Deus, e mesmo da maneira que eles falavam, Deus entendia, porque eles tinham compromisso com Deus e com a sua palavra. E quero dizer, queridos e amados irmãos, aquele povo que muito dizia que eles não sabiam falar certo, não tinham um português correto. Muitas das vezes ele ia falar filho unigênito, falava filho unigenito. Frutífera, eles falavam frutífera. Jesus está aproximando, ele dizia, Jesus está aproximando. Mas tinha uma coisa, irmão, quando eles abriam a sua boca, Deus abria junto. Porque era um povo que às vezes eles eram doutos, eles não tinham um curso superior, mas eles tinham a graça de Deus nas suas vidas. E quero dizer nesta manhã, irmão, o mesmo Deus que esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha de fogo, ele também está com você neste momento, diante das lutas, das provações e das tuas necessidades. Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus de ontem e hoje, e vai continuar sendo Deus. O mesmo Deus, irmão, que esteve com Daniel lá na cova dos leões, ele estará também com você diante das lutas e das provações. O mesmo Deus que esteve ali com Jó para vencer aquelas duras provações, ele também estará com você diante das lutas que você tem passado. Ele não mudou. O mesmo Deus que esteve com Davi, ele está com você. O mesmo Deus que falou com Salomão, nesta manhã está falando com você. Irmão, o mesmo Deus que estava com Elias e Eliseu, ele está presente aqui neste lugar. O mesmo Deus que esteve com Jeremias ali no calabouço, ele está com você nesta manhã.
O mesmo Deus que esteve com Abraão, Isaque e Jacó, Ele está também com você nesta manhã. Ele não mudou. Ele é um Deus, irmão, que faz presente aonde você clama por Ele, busca Ele. E será por quê, irmão, que hoje as pessoas têm tanta sabedoria? Hoje, para um obreiro ser consagrado no Brasil, se ele não tiver o segundo grau completo, não tiver um curso de doutor em teologia ou em bacharel em teologia, ele não serve para pregar mais. Esse tipo de pregador está encostado. Então hoje tem igreja que só tem doutor. E por que Deus não opera, será? Eu quero dizer, irmão, eu não estou aqui para falar quem tem curso superior, não estou contra. Quem faz curso de teologia, se você é um bacharel em teologia, se você fez ETAD, não importa. São coisas boas. Mas eu quero dizer para vocês, sabe por que Deus hoje não opera mais? Porque o povo cresceu só no conhecimento e esqueceu do mais importante, a graça de Deus. A palavra de Deus, ela diz assim: crescei na graça e no conhecimento de nosso querido e Salvador Jesus Cristo. Temos que crescer nos dois, não é só em um. No passado, irmão, tinha pessoas que aprendiam a ler na Bíblia. Às vezes nunca tinha ido numa escola. Mas quando ele abria a boca e você via ele pregar, você falava assim: não pode. Da onde essa pessoa arrumou tanta sabedoria, né? Então os doutores do passado ficavam preocupado com os apóstolos e dizia: que é isso? Esse povo não é esse povo que segue esse tal de Jesus aí, aonde eles arrumam tanta sabedoria, tanta inteligência? Eu quero dizer para você, isso vem do trono da graça de Deus. Isso vem do Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra. Nós podemos ver, irmão, que já começamos 2016 mergulhado na graça e na unção do Deus Todo-Poderoso. E quero te dizer nesta manhã, santa e gloriosa, que aqui onde estamos reunidos, se seu alvo for esse que está aí no banco, você não vai errar ele não. Se o seu alvo é Cristo, você vai ser um vencedor, porque Ele não erra, Ele não falha, Ele não perde, Ele sempre foi um vencedor e continuar sendo um vencedor. Ele venceu por mim na cruz do Calvário, para que hoje eu e você estivesse aqui, glorificando e exaltando o teu santo e poderoso nome. O que eu acho engraçado, irmãos, que os doutores de hoje, que são só doutores em teologia, mas ainda não teve um encontro com Jesus Cristo, ele sempre trabalha para desmanchar tudo que a Bíblia diz. Ele sempre trabalha para impedir a obra de Deus e as pessoas entrar no céu. A Bíblia fala uma coisa, eles falam outra. Mas eu quero te dizer nesta manhã, você que estuda a palavra de Deus, você que ora, você que jejuma, você que tem compromisso com Deus,
jamais ninguém poderá enganar você, porque você está sempre diante de um espelho, procurando ver como está a sua vida na presença de Deus, que é a palavra do Senhor. Então, muitas das vezes, irmãos, os doutores chamam os irmãos do passado de bobo, de sem inteligência. E por que será que quando eles pregam, você não vê mais um paralítico andar, você não vê mais um cego enxergar, você não vê mais um mudo falar, você não vai ver mais um surdo ouvir, você não vê mais um leproso ser purificado e um canceroso ser curado? Para onde eles vão, eles têm que levar o cego, um paralítico, um ator, uma atriz, para poder enganar o povo, porque eles não têm mais a graça, a unção de Deus nas suas vidas. Muitas das vezes, irmão, você vê pessoas que eles viajam com a sua equipe. Ali tem ator, tem atriz, para fingir de endemoniado, para fingir de paralítico, para fingir de cego, porque eles têm procurar um meio de fazer alguma coisa, porque não tem mais a presença de Deus nas suas vidas. Mas eu digo para você nesta manhã, que crê no Deus Todo-Poderoso, que não mudou e jamais mudará. Ele está presente aqui nesta manhã, e se você der lugar para Ele, hoje tu verás a glória de Deus neste lugar. Porque podemos aprender aqui ontem sobre a glória de Deus. Porque, irmão, presença de Deus, glória de Deus, não é só você falar em língua estranha, profetizar, sapatear, fazer isso ou aquilo, mas quando sai daqui a sua vida continua a mesma. Mas eu quero dizer, irmão, quando você sente a glória de Deus, quando você sente a presença de Deus, você é renovado, você é transformado, você é cheio da presença de Deus. Da maneira que você sai daqui, você continua lá fora. É verdade. Aleluia. Sabe por quê? Porque você está mergulhado no oceano da glória de Deus, na presença de Deus, na unção de Deus. Aleluia. Irmão, é tão maravilhoso sentir a graça, a presença de Deus, falar em língua estranha, profetizar. Mas eu quero te dizer uma coisa: isso, irmão, não é garantido a nossa salvação, não. Isso é dom de Deus, irmão. Não quero dizer que o presbítero profetiza, a salvação dele está garantida, não está. Por conta que o presbítero é batizado com o Espírito Santo, fala em língua estranha, não quero dizer que a minha salvação está garantida. A nossa salvação, irmão, só é garantida quando nós mudamos de vida, quando nós procuramos ter um verdadeiro encontro com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Procuramos dia após dia ser mais fiel na presença de Deus. É muito bom, irmão, você ter um dom de Deus. Você falar em língua estranha é gostoso. Você sentir a presença de Deus é gostoso. Você pregar e ver Deus operar é coisa maravilhosa. Mas melhor ainda é você ter um encontro com a glória de Deus. É você ser aquela pessoa que levanta a tua mão, aceita Jesus como Salvador e continua naquela chama desde aquele primeiro dia que você teve um encontro com Jesus. Em vez de você diminuir, você quer sempre aumentar, você quer sempre mais e mais conhecer a Deus todos os dias da sua vida. Eu me lembro, irmão,
quando Jesus me encontrou. Porque se fosse para me encontrar com Ele, eu estaria no mundo até hoje. Mas Ele me encontrou no momento que eu mais precisava. Irmão, eu tinha um coração tão duro. Eu não chorava. Mas aconteceu uma coisa comigo, um determinado dia. Deus começou a falar comigo de manhã e só me largou quando eu falei, não, agora eu vou aceitar Jesus mesmo. Não tem outro meio, né? Irmão, tudo que eu fui fazer naquele dia só dava errado. Eu senti como se eu tivesse com um anzol no nariz, como a palavra de Deus diz. Para todo lugar que eu fazia um plano, dava errado. Tudo que eu queria fazer, dava errado. E eu pensava, o que está acontecendo comigo? Tudo que eu vou fazer, parece que tudo dá tão certo. Irmão, eu comecei de manhã para ir para uma cidade uns 30 quilômetros da onde eu morava e não consegui. Todo meio que eu fazia só dava errado. E foi no dia, irmão, que eu cheguei em um lugar muito maravilhoso. Eu não estive em um encontro com Jesus em um congresso. Eu não estive em encontro com Jesus numa igreja superlotada. Eu não tive um encontro com Jesus numa cruzada evangélica onde tinha multidão. Eu tive um encontro com Jesus aonde tinha 6. E não era culto. E ali era assim, um era eu, o outro era o que estava pregando para mim, a outra pessoa que estava intercedendo por mim, e os outros 3 era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que estava trabalhando na minha vida. E ali naquele momento, irmão, aquela pessoa começou a pregar para mim, começou a falar do amor de Deus. Um versículo que ficou marcado na minha vida: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu andava pesado de tanto pecado. E naquele momento, irmão, eu senti algo acontecer na minha vida que até hoje eu não posso entender. Eu comecei a sentir algo tão gostoso, tão maravilhoso, que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu senti dentro de mim assim, ó, quebrar, parece que ali tinha um peso dentro de mim, aquele peso começou a sair, eu comecei a sentir aquela alegria, eu comecei a sentir aquela unção, eu comecei a sentir que a minha vida naquele momento estava tudo mudando. E naquele momento, a pessoa só falou para mim assim: você quer ir para tal festividade ou você quer ir para a igreja? Eu falei: eu quero ir para a igreja. Oh, glória! Irmão, e a partir daquele dia, foi algo extraordinário que aconteceu na minha vida. Aquele homem que amanhecia e anoitecia nas baladas, nas casas de prostígio, aquele homem que amanhecia fazendo tantas coisas erradas, aquele homem que não tinha um dia que ele não estava anestesiado, tudo na minha vida mudou. Aleluia! Eu tive, irmão, um verdadeiro encontro com Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Ele mudou o meu coração. Não precisou de ninguém chegar e falar para mim: olha, Antônio, você não pode ir mais em festa, você não pode mais ir em uma balada, você não pode mais fazer as coisas que você fazia. Não precisou ninguém falasse para mim.
Eu aceitei Jesus, irmão, numa época difícil, época de política, comício, balada para todo lado. Em 13 de novembro, passou a política, veio Natal, Ano Novo, e Deus me deu graça para vencer em tudo. Deus me deu vitória. Não é porque eu era bom, não é porque eu era melhor do que ninguém, não. Não era porque eu era mais capacitado. Foi Deus que me deu essa graça para me vencer. Eu fiz a minha parte, o Senhor fez a dele. E hoje, irmão, eu louvo a Deus, agradeço a Deus por aquele que falou de Jesus para mim. Quantas pessoas, irmão, não entendem? Às vezes, quando ele recebe um conselho, quantas vezes, às vezes acho assim, essa pessoa é muito enjoada, essa pessoa só vive no meu pé. Mas eu glorifico a Deus por aqueles, irmão, que me instruiu, me ensinou no caminho que eu devia andar. Hoje eu glorifico a Deus, hoje eu exalto a Deus, hoje eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez na minha vida e continua fazendo. Porque Ele é o Deus de perto, mas também é o Deus de longe. É o mesmo Deus que operou no passado, e Ele ainda continua operando no nosso meio. Você quer ver a sua vida mudar? Dá lugar para Deus. Começa a renunciar, começa a rejeitar os convites. Aleluia. Aleluia. Irmãos, às vezes tem coisa que acontece na vida da gente que é duro renunciar. Eu tinha muitas pessoas que andavam comigo, que diziam ser meus amigos. Mas, queridos e amados irmãos, quando eu tive um encontro com Jesus, sumiu todo mundo. Só encontrei um que disse para mim assim: olha, você fez o certo, você está no caminho certo. E eu glorifico a Deus, irmão. Aleluia. Porque eu nunca precisei de voltar para trás. Aleluia. Eu nunca precisei, irmão, dizer assim: ó, vou deixar Jesus pelo menos um minuto, eu não vou ser mais crente. Não. Porque o meu alvo é esse que está aí. O alvo seu deve ser esse que está aí. E se Jesus é o teu alvo, você não vai errar, você vai vencer. Aleluia. Você continuará sendo vitorioso. E eu digo, irmão, tudo isso que tem acontecido aqui neste ano é só o começo. Você vai ver Deus fazer coisa aqui que você vai ficar de boca aberta, mas é Deus que está fazendo. Porque no passado, irmão, aquele povo simples e humilde, que não tinha um português polido, mas tinha a graça e a unção de Deus na vida, e tinha a palavra de Deus como base. Quando eles abriam a sua boca, Deus abria junto. Quando eles pregavam, multidão rendia os pés do Senhor. Quando eles oravam, os demônios saíam, não precisavam nem pôr a mão. Quando eles oravam, Jesus batizava com teu Espírito Santo e dava dons espirituais. Quando eles oravam, os cancerosos eram curados, os leprosos eram purificados. Quando eles oravam, os paralíticos saltavam e os coxos andavam. Quando eles oravam, o surdo ouvia, o cego enxergava, o mudo falava. Quando eles oravam, as pessoas eram libertas, porque eles tinham compromisso com Deus. E quero te dizer nesta manhã, querido e amado irmão, quando você for orar, clame a Deus, para que Ele não deixe você olhar nem para a esquerda nem para a direita, mas para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Porque enquanto você estiver olhando para Jesus Cristo, você não vai errar.
você não vai pecar, você não vai desanimar, você não vai desistir, porque o seu alvo é Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. E só sabe, irmão, o que é bom estar na presença de Deus é quando você começa a dar lugar para Deus entrar na sua vida. Talvez no começo da nossa jornada é tão difícil, é tantas pessoas para querer te atrapalhar, é tantas pessoas para querer te desanimar, é tantas coisas para fazer você desistir, mas continua, porque o melhor está por vir. Sim, glória a Deus. O melhor está para chegar. Vai ser o encontro da igreja do Senhor com Jesus Cristo ali nas nuvens. Vale a pena pagar o preço, vale a pena sofrer, vale a pena ser criticado, vale a pena, irmão, você padecer pelo nome de Jesus Cristo. Sim, glória a Deus. Aleluia. Vale a pena você ser criticado por causa do nome de Jesus Cristo. Vale a pena ser odiado por causa do nome de Jesus Cristo. Vale a pena você passar por perseguições por causa do nome de Jesus Cristo. Sim, glória a Deus. Aleluia. Não se preocupe, irmão. O melhor está por vir. Esse grande dia está chegando, que a igreja terá um encontro com Jesus Cristo. E a palavra de Deus, ela disse que aqueles que morreram em Cristo Jesus irão ressuscitar primeiro, e depois nós vamos todos juntos ter um encontro com Jesus Cristo ali na glória. Irmãos, é muito gostoso sentir a presença de Deus. É muito maravilhoso estar na presença de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa. Diante dessas palavras que eu já li, que diz que o Deus que é de perto, Ele também é Deus de longe. É o Deus que operou no passado, é o Deus que opera aqui neste lugar hoje, porque Ele opera onde dá lugar para Ele. Aonde você aceita Ele, Ele está. Se você não aceita, Ele não está. Não é como muitos dizem aí, não, Deus está em todo lugar, Deus faz presente em todo lugar. Isso eu digo, irmão, é mentira do diabo. Deus está aonde clama por Ele, aonde busca por Ele, aonde tem compromisso com Ele, aonde fala do amor dEle, aonde há renúncia, aonde há transformação, ali Ele está em um coração transformado por Ele. Mas hoje em dia, irmãos, as pessoas não estão lá fazendo tudo de errado, tudo que não presta. Deus está nesse lugar o quê, irmão? Deus não é Deus de estar no meio de bagunça. Deus está onde clamamos e temos compromisso com Ele. Ele opera, irmão, aonde nós damos lugar para Ele operar, porque o nosso coração é nós que temos uma chave, e só nós podemos abrir o nosso coração para Deus entrar, operar e fazer maravilha nas nossas vidas. Irmão, Deus ainda é o mesmo. Ele opera maravilha, prodígio e sinais no meio do teu povo, como Ele operou no passado. Ele não mudou, irmãos. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmão. Aqui no versículo 25 diz assim: tenho ouvido que dizem aqueles profetas, profetizando mentira em meu nome, dizendo, sonhei um sonho. E até quando sucederá isto? No coração dos profetas profetiza mentira, e que só profetiza do engano do seu coração. Eu não estou falando, irmão, de sonhos que eu e você temos. Sonho que vem do coração de Deus, sonho que Deus nos mostra, porque, irmão, Deus muitas das vezes fala comigo em sonho, muitas e muitas vezes.
Mas esse sonho que eu quero te dizer, irmão, são os sonhos dos falsos profetas. Aquele sonho que ele coloca no seu coração, que nunca vai cumprir, que nunca vai acontecer. E sabe o que esse sonho faz? Distancia você da presença de Deus. Aquele sonho que ele diz: você vai ter uma mansão, você vai ter um Ferrari, você vai ter uma conta recheada, você vai ter uma fazenda cheia de gado, você vai ser um empresário. Mas tem um porém: se você pegar o seu tudo e trazer aqui, você vai prosperar. Quantas pessoas, irmão, estão por aí frustrados, decepcionados, estão por aí tristes, porque muitas das vezes pegou o seu salário mínimo que recebeu e deu para os falsos profetas, e esperou a resposta de Deus e nada aconteceu, porque não foi Deus que falou. Deus não é Deus de barganha. Deus é aquele Deus que não precisa você pagar Ele para Ele te abençoar. As bênçãos de Deus você não precisa de correr atrás dela. Se você estiver na presença de Deus, no lugar certo, elas vão alcançar você. E sabe o que acontece, irmão? As pessoas dão o seu tudo, deixa de pagar aluguel, deixa de pagar água, deixa de pagar energia, e para dar o dinheiro para esse tipo de pessoa. Aí chega o dia, não acontece nada, o coitadinho volta lá e fala: olha, não aconteceu nada. Não, é porque a sua fé está pouca. Agora você tem que fazer mais uma campanha de tanto para melhorar a sua fé. Aí vai acontecer. O coitadinho vai lá, toma dinheiro emprestado, traz de novo, nada acontece. Eu conheço uma história de um pobre homem que trabalhava de guarda noturno, doente. Ele ia para o trabalho e voltava a pé. E não, todo o dinheiro que ele pegava, ele não tirava um centavo. Ele era solteiro, morava com a mãe, e a mãe dizia que ele não tirava um centavo para despesa. Tudo era para depositar nesse determinado lugar com os falsos profetas. E no final, ele queria a sua cura. Foi admitido do seu trabalho, ficou desempregado, sem dinheiro, e continuou doente. Eu garanto, irmão, se ele tivesse dobrado o seu joelho lá dentro do seu lar e buscado a Deus, ele tinha sido muito mais bem sucedido. Porque Deus, irmão, quando você tem um compromisso com Ele, clama por Ele, busca Ele, no momento do certo a vitória virá. Então, irmão, cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os enganadores que estão por aí, tentando enganar o povo com palavras bonitas, com tantos enganos, mas que não tem nada de Deus. Aqui o versículo 27 diz assim: os quais cuida fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome, pelo seu sonho que cada um conta ao seu próximo, assim como os seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Os profetas que têm um sonho, conte o sonho àquele que... Olha aqui, irmão. Aqui nós podemos ver, irmão, o povo de Israel se distanciou da presença de Deus por causa de falsos ensinos, por causa de falsos deuses.
E hoje não está diferente. Quantas pessoas estão colocando outros deuses no caminho do povo de Deus, querendo enganar, querendo se distanciar de Deus. Por quê? Porque eles colocam sonhos que nunca vai acontecer na vida deles, porque não foi Deus que falou. Porque Deus, quando Ele fala, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele fala, Ele cumpre. Mas quando Ele não fala, irmão, Ele não vai cumprir. E sabe o que acontece? Quando não acontece, que Deus é esse que falou comigo? Se eu desse o meu tudo, eu ia prosperar, eu ia ser curado, ia acontecer isso ou aquilo na minha vida, e agora por que não aconteceu? E sabe qual é o resultado? Não quero mais saber de Deus, não quero mais saber de igreja, esse negócio de crente não vale nada, porque estão frustrados, decepcionados, porque deixaram de estudar a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque, irmão, quando você estuda a palavra de Deus, não tem lugar para profeta mentiroso na sua vida. Quando você enche da glória de Deus, não tem lugar para profeta mentiroso na sua vida. Porque muitas das vezes, irmão, eu já vi isso e creio que você já viu. E a palavra de Deus, ela diz que o profeta de casa não tem honra. Mesmo que ele está falando a verdade. Isso aí é o presbítero Antônio. Você acha que essas profecias dele eu acredito? Nunca. Isso não é de Deus. Eu digo, irmão, o profeta de casa, ele pode falar uma verdade que ninguém acredita, mas o profeta mentiroso, enganador, se ele falar 10, todas 10 é aceita. Ele chega com um sapatinho de algodão para enganar o povo. Eu já vi, irmão, igreja que os pregadores eles levam uma caixa de papelão daquelas grandonas para pegar dinheiro do povo, com tantas promessas bonitas. Olha, você está desempregado, se você der tanto, Deus vai abrir uma porta para você que você nem vai imaginar. Você não vai ser nem mais ser empregado, você vai ser empresário. E quantas pessoas têm ido nessa, irmão? Então cuidado. O nosso Deus é o Deus de perto, é o Deus de longe. É o Deus que operou no passado, Ele ainda opera nos dias de hoje, Ele não mudou. Começa, irmão, tapar aquelas brechinhas. Sabe aquelas brechinhas que nós ficamos assim no muro? O que é o muro? O muro é uma divisa. Ele não é de cá e nem de cá. E quando nós estamos em cima do muro, nós não estamos nem do lado de Deus, nem do lado do muro. Precisamos, irmão, descer do muro para Deus operar na nossa vida. Sabe aquela brechinha da grossura de uma gilete, que para mim e para você parece que não é nada? Isso é coisinha à toa. Eu posso fazer. Eu me sinto a mesma coisa como nós aprendemos, né? Aqui ontem. Olha, eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu vou para a igreja, eu sinto a presença de Deus, eu falo em língua estranha, eu profetizo, eu sinto uma coisa tão maravilhosa. Isso não atrapalha, não. Só que você esquece que aquela brechinha, cada dia ela vai aumentando. Cada dia ela vai aumentando. E quando você olhar, na sua frente está um abismo, e você vai pensar: meu Deus, e agora?
O que eu vou fazer? Aí você vai ouvir uma voz assim: lembra da brechinha? É essa aí que está na sua frente agora. E eu te digo, irmão, não espera aquele dia. Sabe aquele dia? Como aconteceu com Rico e Lázaro? Não espera aquele dia, irmão. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Lázaro era um mendigo, é uma parábola. Uma parábola é uma comparação das coisas verdadeiras. A Bíblia diz que aquele homem, por nome Lázaro, era um mendigo, mas era temente a Deus. E o rico não. O rico tinha sua vida tranquila, cheio de maravilha, cheio de bebida, cheio de mulher, cheio de festa, cheio de tantas as coisas. Mas ele esqueceu de uma coisa, o mais importante, que é Deus. E ambos morreram. Morreu o rico e também morreu Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi sepultado, foi para o Hades. E lá ao longe, a Bíblia diz, estava Lázaro ali no seio de Abraão, na presença de Deus. E o rico, a Bíblia diz que estava ardendo em chama de fogo. E ali, irmão, ele estava tão agoniado, tão angustiado, que ele disse: Pai Abraão, manda que Lázaro molha a ponta do teu dedo e coloca na minha língua para que me refresque. Mas aí ele ouviu uma voz: olha, entre nós e você tem um abismo que nos separa. Então não espere essa hora, irmão, porque a Bíblia diz assim, que há caminho que parece ser bom, mas o final dele é de morte. Às vezes tem caminho tão maravilhoso que você olha e fala: isso é coisa gostosa, é coisa maravilhosa. Quantas pessoas, irmão, peca. Irmão, eu peco, mas eu confesso. Eu não deixo o pecado escondido. Mas eu te digo uma coisa, irmão. Muitas pessoas deitou e não acordou. Eu sei que você conhece, eu conheço pessoas que deitou e não acordou. E aí? Nós sabemos o dia da nossa morte? Estamos numa fila. Eu não sei se eu estou aqui ou se estou lá no final, mas o meu dia vai chegar. Então, irmão, nós estamos numa fila e nós não sabemos aonde nós estamos nessa fila. Precisamos ter cuidado, irmão, porque às vezes nós podemos pecar hoje e deixar para confessar amanhã, e vamos deitar e não vamos acordar. Precisamos pensar nisso. E o céu é bem melhor do que as coisas dessa terra, que todas são passageiras. Salomão, ele foi o homem mais sábio da terra, e ele disse: provei de tudo, e no final ele viu que tudo era vaidade e aflição de espírito. Às vezes não tem coisas que nós, por causa de nós deixar de orar, jejuar, estudar a palavra, nós ficamos divididos. Será qual é que é o melhor? É estar na presença de Deus ou naquele lugar? Ou naquele lugar ou na presença de Deus? Mas eu digo, irmão, quando você começa a orar, quando você começa a jejuar, quando você começa a estudar a palavra de Deus, Deus começa a abrir os seus olhos, e você passa a entender que o céu é bem melhor. Irmão, todo sonho que nós temos aqui na terra, se nós batalhar, se nós lutar, nós vamos conseguir. Porque o Deus que nós servimos, ele prospera. Abraão era rico, era um homem de Deus. Salomão era um homem de Deus rico.
Quantos demais outras pessoas eram ricos? Deus não proíbe ninguém de crescer materialmente, não. Isso depende de cada um de nós. Se você tem um desejo de ter isso ou aquilo outro, Deus não vai te impedir. Se você batalhar, se você segurar, se você for fiel a Deus, se você souber administrar, você vai prosperar. Mas eu te digo, irmão, não ande, como eu costumo falar, de cabeça dos outros. Procura servir a Deus. Procura obedecer os líderes da tua igreja. Procura amar eles mais. Porque, irmão, quantas das vezes tem pastores que estão aí gemendo, chorando, às madrugadas. Deus, abençoa o fulano de tal, tem misericórdia do fulano de tal, dá força ao fulano de tal, prospera o fulano de tal, abre as portas para o fulano de tal, cura o fulano de tal. E muitas das vezes nós estamos de braço cruzado e até falando mal. Pastor enjoado, pastor chato, exige isso, exige aquilo de mim. Mas eu digo, irmão, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Sabe por quê? Porque a obediência para Deus é melhor do que qualquer sacrifício. Porque aquele que obedece, irmão, ele é livre de muitos perigos. É como um bom filho que obedece os seus pais. É aquele filho quando o pai fala: filho, não vai por esse caminho, ele fala: realmente, meu pai está certo. Porque quantos filhos estão por aí, irmão, hoje dizendo para os pais: sabe por que eu estou aqui de trás das grades? O culpado é o senhor, o culpado é a senhora. Lembra daquele brinquedinho que eu peguei lá no vizinho e a senhora, o senhor ajudou eu a esconder? Então, irmão, instrui o seu filho no caminho que ele deve andar, ele crescerá e nunca se desviará dele. Então, obedeça a palavra de Deus. Se você, irmão, obedecer a palavra de Deus conforme ela é, conforme Deus exige, fazer como ela está mandando, se o senhor não vê a diferença na sua vida, pode me chamar de mentiroso, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz assim: eu amo os que me amam, e aqueles que cedo me buscam me achará. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirão tudo o que quiserem e vos será feito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Lembra, irmão, que esse Deus que eu estou falando dele aqui, ele não poupou nem o seu único filho, por minha causa e por sua causa. E não era porque nós era bonzinho, fiel, não. Foi quando nós era inimigo, ele deu a vida do seu filho por mim e por você. Agora você imagina, nós servindo a ele, nós procurando fazer a tua vontade, ele fará muito mais ainda por nós. Aleluia. Então obedeça, irmão. Não espera chegar um momento mais difícil da sua vida, que você vai olhar para um lado e para o outro e não vai ter mais saída. Obedeça antes que chegue esse dia. Porque você imagina, irmão, Jesus vindo nas nuvens. Eu e você, há tanto tempo que estamos na casa de Deus, ficar. Já parou para pensar isso? Os irmãos subindo e nós ficando. Os irmãos ali na glória, na presença de Deus, e nós no fogo eterno. Você já parou para pensar isso? Então é melhor obedecer do que sacrificar.
É melhor obedecer a Deus do que obedecer às pessoas que vivem dando mau conselho. Não é fácil, irmão, servir a Deus. Mas se você quiser, Deus dá graça e força. Porque, irmão, quando você coloca na presença de Deus, quando você cola no Filho de Deus, quando você começa a tapar as brechas, você vai ver a diferença. Porque, irmão, uma simples brechinha como uma gilete, que eu e você achamos que não é nada, achamos que não tem problema, que não tem importância, ela nos pode trazer grandes prejuízos e até nos fazer que nós perdemos a nossa salvação. Quantas pessoas, irmão, que tiveram tantas oportunidades, quantas pessoas que ouviu o ensinamento da palavra, mas não quis obedecer. Quantas igrejas, pessoas que tem por aí, irmão, que tem o desejo de estar numa igreja como essa, que tem ensino da palavra, tem oração, tem pregação da palavra. Tem igreja por aí, irmão, que não prega mais a Bíblia. Tem igrejas por aí que não prega que Jesus vai voltar, não. Tem igrejas por aí que, em vez de louvar hino da harpa, louvores a Deus, estão ouvindo música de Roberto Carlos, Esplés e outros demais, porque não tem mais a graça de Deus para trazer o povo para a igreja. Mas eu quero te dizer nesta manhã, agradeça o lugar que você está, agradeça o pastor, a pastora que você tem, agradeça os irmãos que aqui estão lutando um por cada um. Glorifica a Deus, irmão, por aquilo que Deus tem feito na sua vida e vai fazer. Nós estamos em um propósito de ver a glória de Deus neste lugar, de ver pessoas transformadas, de ver pessoas libertas, de ver pessoas cheias da graça de Deus. E o caminho, irmão, nós estamos nele, oração. Uma igreja que ora tem vitória, uma igreja que ora vence as lutas, uma igreja que ora Deus opera. É o começo de Deus operar na minha vida, na nossa vida, na minha vida e na sua vida. É oração e obediência à palavra de Deus. Quer ver as coisas mudar na tua vida? Dá lugar para Deus entrar na sua vida. Abra a porta do teu coração e deixe Jesus entrar. Porque só sabe disso, irmão, depois que você deixa Ele fazer. Porque antes de você abrir o coração para Jesus entrar, muitas das vezes você pensa, isso é coisa à toa, isso é bobeira, isso é ilusão, isso é besteira de crente, exigir tanta coisa. Mas quando você começa a obedecer a palavra de Deus, quando você começa a deixar Deus entrar na sua vida, você começa a pensar, nossa, que tanto de tempo que eu perdi. Olha, o tempo que eu fiquei perdendo na presença de Deus, era para mim ser muito melhor, era para mim ser mais cheio da graça de Deus, era para mim ter mais a unção de Deus, era para mim já ser um pastor. Eu ainda estou aqui no início, mas agradeça a Deus por isso, irmão, porque Ele teve misericórdia de você, né? Ele te deu essa oportunidade de você estar hoje sabendo que Ele é Deus verdadeiro, que Ele transforma, que Ele liberta, que Ele cura, que Ele salva e leva para o céu. Então, irmão, a partir de hoje, passa mais, dá lugar a este Deus, que é Deus de perto e Deus de longe. Ele opera aqui e opera em qualquer outra nação. Ele é o Deus que faz. Quando Ele quer, ninguém pode impedir. A porta que Ele abre, ninguém fecha.
E a porta que ele fecha, ninguém abre. Não deixa, irmão, as portas fechar para depois você correr para os pés de Jesus, não. Corre antes. O momento é agora de você receber a tua vitória de Jesus. Tapa as brechinhas e deixa Deus trabalhar na sua vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.